Estudos para concursos de auditoria sobre o ponto do Tribunal de Contas do Município de São Paulo sobre as diferenças de opiniões. Sobre as diferenças de opiniões? O que é isso? Bom, é um treco muito importante, porque quando tem a opinião é o resultado final da auditoria. É o que vai o auditor e ou o contador, se falar, pensar, pode ser dizer que é o final dele, ele tem que emitir uma opinião sobre as coisas, dependendo do tipo de auditoria que ele fez. Por exemplo, se ele fez uma auditoria do tipo operacional, ele vai ter que dar uma opinião sugerindo coisas, consertos, coisas ou elogiando os sistemas que eles usam, que a própria órgão auditado usa, né? Daí, nos casos de diferença de opiniões, significa basicamente uma coisa, alguém, tipo sei lá, auditoria interna ou algum sócio, vai contra a opinião que o auditor fez, né? Vamos ver. Nos casos que surgirem as diferenças de opinião dentro da própria equipe de trabalho, ou seja, esse aqui é a diferença de opinião de equipe de trabalho, com as pessoas consultadas, ou quando aplicável entre o sócio encarregado do trabalho e o revisor de controle de qualidade de trabalho, a equipe de trabalho deve seguir as políticas e procedimentos de firma para tratar e resolver as diferenças de opinião. Ou seja, basicamente pode ser qualquer tipo de diferença de opinião, só está comentando aqui para seguirem as normas as políticas de resolução de diferença de opinião. Depois disso, fala de monitoramento. Achei que ia ter mais coisa importante, né? Vamos lá. Um monitoramento é um sistema de controle de qualidade efetivo e inclui um processo de monitoramento projetado para fornecer segurança razoável de que as políticas e procedimentos relacionados com o sistema de controle de qualidade são relevantes e adequadas e estão operando de maneira efetiva. Um sócio encarregado do trabalho deve considerar os resultados do processo de monitoramento da firma conforme evidenciado nas informações mais recentes circuladas pela firma e, se aplicável, por outras firmas da rede EEC e se as deficiências observadas nessas informações possam afetar o trabalho da auditoria. Bonitinho, né? Sim, sobre documentação. O auditor deve incluir a documentação de auditoria conforme a NBCTA de documentação de auditoria, do 330, tá? Os assuntos identificados referentes dessa coisa de comunicação. O auditor tem que incluir documentação sobre assuntos identificados referentes ao cumprimento das exigências éticas relevantes, como foram resolvidas. Tem que incluir documentos sobre conclusões sobre o cumprimento dos requisitos da independência que se aplicam ao trabalho de auditoria e qualquer discussões relevantes com a firma que suporta essas conclusões. E também tem que ter documentos sobre as conclusões obtidas com relação à aceitação e continuidade do relacionamento de cliente e trabalho auditoria. E quarto e final, tem que ter documentação sobre a natureza e o alcance das consultas e as conclusões delas resultantes, feita no curso do trabalho da auditoria. Daí aparece, depois do auditor, aparece o revisor. O revisor de controle de qualidade do trabalho, que aparece muitas vezes, muito importante, deve documentar para o trabalho da auditoria certas coisas, dessa coisa de documentação. Os primeiros carinhas que eu falei são coisas que o auditor tem que fazer, tem que documentar. E as coisas que o revisor tem que documentar são 3 coisas. Um revisor tem que documentar os procedimentos que foram exigidos pelas políticas de firma sobre a revisão de controle de qualidade de trabalho e que foram realizados. O revisor também tem que documentar a revisão do controle de qualidade de trabalho que foi concluída na data antes da relatória. Isso é importante porque a data é um treco. Concluir a data é um treco importante dessa coisa do revisor. E o terceiro e último documento que o revisor tem que passar é o revisor não tomou conhecimento de assuntos não resolvidos que poderiam levar a revisor a acreditar que os julgamentos importantes feitos pela equipe de trabalho e as conclusões obtidas não eram apropriadas. Entendi. Ou seja, o revisor final, depois que ele revisou, encontrou coisas percebeu coisas que levariam, que as conclusões levadas do trabalho final do auditor não tinham apropriadas ou não levaram em conta algum ponto muito importante, ele coloca essa documentação no treco da revisão para os caras irem lá fazer o trabalho, terminar o trabalho, entende? Se você quiser ver essas coisas, você pode encontrar no documento TBCTA, Normas Brasileiras de Contabilidade de Técnicas de Auditoria, de Trabalho de Auditoria 220, tá? Bom, daí para terminar, essa coisa aqui, os exercícios comentados bonitinhos. Primeira questão, de auditor. Analise se as seguintes afirmativas sobre a planejamento de auditoria, demonstrações contábeis e demonstrações contábeis são certas ou erradas, verdadeiras ou falsas.
Daí a primeira ponto diz: certas divulgações podem conter informações obtidas fora da razão geral e das ações auxiliares que também podem afetar os riscos avaliados e a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria para tratar desses riscos. É verdade que eu não entendi o que eu li. Então vamos ler de novo. Certas divulgações podem conter informações obtidas fora de razões geral e das ações auxiliares. Certas divulgações. Não sei o que quer dizer com divulgações. Podem conter informações obtidas fora da razão geral e das ações auxiliares. Ou seja, eu acho que ele está querendo falar sobre de como da obtenção de informações. Porque, obviamente, o auditor tem que obedecer, tem que conseguir as suas informações de formas legais. Por exemplo, de entrevistas, tipo, a informação mais ambígua que ele pode conseguir é do tipo de entrevista, mas o básico dele é conseguir informações da própria auditoria interna, de contabilidade, todos esses tipos de coisas. Depois ele fala que também podem afetar os riscos avaliados a época e a extensão dos procedimentos de auditoria para tratar desses riscos. Ou seja, dependendo de onde vieram as informações, e certas divulgações podem conter informações obtidas fora da razão geral e das razões auxiliares. Esse é o ponto mais importante. Está falando de alguma coisa muito ambígua para me confundir sobre as trocas das informações. Daí ele diz depois que, por causa dessas informações, vai acontecer riscos, vai criar riscos, ou vai aumentar o tamanho do trabalho. Vai aumentar o trabalho, entendeu? E eu não entendi nadinha, não. Já que essas coisas estão muito difíceis de julgar, eu vou ler o gabarito direto depois que eu ler o treco. O gabarito dessa aqui é verdadeiro. Tudo isso aqui que eu li é verdadeiro. Além disso, certas divulgações podem certas divulgações podem conter informações obtidas fora da razão geral e das razões auxiliares que também podem afetar os riscos avaliados de a natureza da época e a extensão dos procedimentos de auditoria para tratar desses riscos. Não entendi, mas não estou pensando em resolver isso não. A segunda parece que está errada, eu só não sei a razão. Vamos ler ela. Vamos tentar encontrar um erro. A determinação de natureza da época a determinação da natureza. A natureza é importante, certo? Da época e da extensão dos procedimentos de avaliação de risco que não se relacionam com as divulgações deve considerar tanto a ampla gama de informações quanto o nível de detalhes que possam estar incluídos nessa divulgação. Não entendi. Vamos ver de novo separar enunciados. A determinação da natureza, certo? Não sei, não significa nada. Da época e da extensão dos procedimentos de avaliação de risco. Natureza de quando fizeram os procedimentos de risco. Certo. Que não se relacionam com as divulgações. Eu acho que se relacionam com as divulgações, obviamente. Deve considerar tanto a ampla gama de informações, ou seja, eles têm que considerar quantas informações tem e quanto também o nível de detalhes que possam estar incluídos nessas divulgações. Isso aqui está muito confuso. Só consigo pensar que essa coisa aqui está desfazendo essa coisa de relação de informação com divulgação. Obviamente, as divulgações de informações são importantes, são informações extremamente importantes que têm que ser avaliadas também no treco de riscos, mas do jeito que está aqui, parece que está se falando que não seriam julgadas. Isso está estranho também, mas vamos ver. A resposta diz: o erro está no trecho que não se relacionam com as divulgações. Bom, dava para notar que isso aqui é uma coisa de erro, né? Coisas com não normalmente são erros. A norma institui que seja aqui à medida que eles se relacionam com as divulgações, ou seja, na determinação de natureza de riscos tem que se relacionar com divulgações. O problema é que eu não lembro direito, eu não entendo o contexto aqui do que ele quer dizer com divulgações. Divulgações o quê? Informações, certo? Mas por que eles estão chamando de divulgação e não chamam de informação? Então, e que tipo de informação que ele está querendo dizer com divulgação de informação? Informação de contabilidade, informação de demonstrações contábeis, informações dos trabalhos de auditoria? Que tipo de informação está sendo divulgada aqui? Não faz muito sentido, né? O terceiro ponto parece que está errado também. Vamos tentar identificar um erro. Esse aqui está certo. Esse aqui está verdadeiro. Esse aqui está errado. A consideração das divulgações ao longo da execução dos trabalhos de auditoria ajuda o auditor a dar a devida atenção e planejar o tempo adequado para tratar essa divulgação da mesma forma que as classes de transações, de eventos e de saltos contábeis. E eu não entendi nada. Droga, meu, ler rápido essas coisas não dá certo. Não dá certo. Vamos tentar identificar
identificar. Vamos tentar identificar em enunciados. O primeiro diz a consideração das divulgações, que falou agora há pouco, ao longo da execução dos trabalhos. Tá, considera divulgações ao longo do trabalho. De auditoria. Ajuda o auditor. Ou seja, está falando que as divulgações vão ajudar alguma coisa ao auditor. Tá, divulgações ajudam o auditor a dar a devida o quê? Devida atenção e planejar o tempo adequado para tratar essa divulgação. Tipo, tá falando que se tiver divulgação, todas as vezes que tiver ajudação, ela vai ajudar o auditor. A o quê? A dar a devida atenção e fazer um planejamento de tempo adequado para tratar essas divulgações. Mas eu acho que isso não faz muito sentido também, só que num contexto de tempo. Porque, obviamente, se tiver mais informações, mais divulgações de informações, cada vez que aparecer novas informações, vai aumentar o tempo. E vai aumentar o tempo e ele vai ter que ser considerado muitas coisas. Entendeu? Vamos ver de novo. Adequado para tratar divulgações da mesma forma que as classes de transações de eventos e de saldos contábeis. Está falando como se ele tinha que considerar o trabalho de saldos contábeis e eventos nas divulgações. E, de novo, o problema, eu não entendo o que é divulgações, então não dá para considerar isso aqui. Eu só sei que está errado. Vamos ver a explicação. É errado porque, segundo a norma, trata-se de divulgações no início da auditoria e não ao longo dela. O problema aqui era de onde vêm as divulgações, quando aparecem as divulgações. E as divulgações não são ao longo, elas aparecem no início dos trabalhos. Ao longo. E o último parece que está certo. Mas vamos ver se a gente lembra disso aqui, de encontrar algum canto das nossos estudos de auditoria. Considerar-se preliminares podem ajudar. Considerações preliminares podem ajudar o auditor a determinar os efeitos sobre a auditoria de divulgações significativas e novas ou revisadas necessárias, em decorrência de mudanças do ambiente, nas condições financeiras ou na atividade da entidade. Quer dizer, isso aqui é extremamente básico, é uma coisa bem ambígua, simplesmente. Se você, um auditor, fizer um tipo de consideração, considerações preliminares, que basicamente é fazer um trabalhinho básico para ter uma ideia do planejamento do começo dos seus trabalhos, obviamente vai ser mais fácil. É basicamente isso que está falando. Faça uma consideração preliminar, que é basicamente um planejamento preliminar de tudo, tipo, dá uma olhada nos documentos, consulta o auditor de trabalhos anteriores, essas coisas, consulta os trabalhos anteriores, daí vai facilitar, obviamente. Né? Se você tem uma ideia do passado, você pode planejar o seu futuro. Né? Faz sim. Mas porque é ambíguo. Né? Próxima questão, quer dizer, vamos ver por que é considerado verdadeiro. Parece que isso aqui também, esse aqui de considerações preliminares está falando de divulgações, mas de onde é que veio a aparência? Não tem a palavra divulgações aqui? Nesse último enunciado que está dizendo que é verdadeiro, não tem a palavra divulgações. Vamos ver. Divulgações significativas, novas ou revisadas necessárias em decorrência de mudanças do ambiente nas condições financeiras ou nas atividades da entidade, por exemplo, mudança na identificação de segmentos e de comunicação de informações sobre o segmento decorrentes de combinação de negócios significativa. Não entendi a explicação do verdadeiro. Próxima questão. O revisor. Olha, o revisor é muito importante, né? A gente viu várias vezes. O revisor de controle de qualidade do trabalho deve realizar uma avaliação objetiva dos julgamentos e das conclusões feitas pela equipe de trabalho e atingida ao elaborar o relatório. Essa avaliação deve envolver os aspectos relacionados a seguir, à exceção de um que é a revisão de documentação selecionada relativa aos julgamentos significativos feitos pela equipe de trabalho e das conclusões obtidas. Volta. O que a gente quer mesmo? Essa avaliação deve envolver a avaliação, né? A gente viu várias avaliações aqui nos últimos vídeos que a gente fez. Basicamente, tem 3 regras de avaliação para fazer a avaliação final. Mas que tipo de avaliação ele quer fazer? Revisão de qualidade, deve realizar uma avaliação objetiva dos julgamentos. A avaliação objetiva dos julgamentos está certa, né? Bom, isso aqui é o enunciado certo da questão. E das conclusões feitas pela equipe de trabalho e atingidas e elaborar um relatório. Basicamente, o cara tem que verificar tudo que fez os trabalhos, né? Daí, essa avaliação deve envolver aspectos relacionados a seguir. A exceção de assinale. Uma coisa que não é um aspecto, entendi. Eu tenho que encontrar, ou seja, essa aqui é quase me pegou, porque eu tenho que encontrar uma coisa que é errada. Bom, a revisão de documentação selecionada, ou seja, a documentação que a equipe pegou para verificar, chegar às suas conclusões. Tem que verificar isso. Relativa aos julgamentos significativos feitos pela equipe de trabalho e das conclusões obtidas. Isso aqui está certo. O segundo ponto é ter que ver aspectos de revisão de demonstrações contábeis e de relatório proposto. Esse aqui não acho que não precisa fazer não. O segundo, discussão de assuntos significativos com o sócio encarregado do trabalho. Esse aqui é uma das coisas finais
porque eles têm que verificar que tipos de coisas eles discutiram para fazer chegar às suas conclusões. E essa coisa aqui é a discussão de assuntos significativos com o sócio. Bom, não está falando escrito com o sócio lá no conteúdo que a gente leu, mas pode-se considerar que isso aqui está certo também. O terceiro, a implementação de conclusões resultantes das deve envolver os aspectos de implementação das conclusões resultantes dos consultas. Representação, conclusões resultantes das consultas? Não lembro disso aqui não. Pula. A avaliação de conclusões ao elaborar o relatório e considerações sobre sua adequação. Avaliação das conclusões. Isso, tem que avaliar as conclusões, sim. Ao elaborar o relatório e consideração sobre a sua adequação. E se as conclusões que eles chegaram, elas são adequadas. Isso aqui está certo. Daí sobrou 2. A revisão de demonstrações contábeis. Basicamente, essa coisa de treco de revisões contábeis não é coisa de revisor, é coisa do contador ou do editor, né? Você pode, uma coisa que o carinha poderia falar é ver se o carinha pegou as revisões contábeis certas, meu. Mas tem um problema, porque nunca foi aparecido nesse conteúdo que a gente está lendo de revisão. Alguma coisa que o revisor faz, alguma coisa contabilística. Basicamente, ele só lê se as coisas, se eles querem trabalhar bonitinho, né? E depois a implementação de conclusões resultantes das consultas, ou seja, falar sobre aspectos se o cara fez conclusões, eu não entendo. Não, só vamos ver os gabaritos e ver se alguma dessas opções que se eu escolhesse entre essas duas estava certa. O gabarito diz letra D. Olha aí, era a implementação de conclusões resultantes. Eu estava meio confuso de um revisor fazer implementação de conclusões, né? E era a resposta. O revisor Hatu! Espirro da morte! O revisor do controle da qualidade de trabalho deve realizar uma avaliação objetiva dos julgamentos significativos feitos pela equipe de trabalho e também suas conclusões atingidas ao elaborar o relatório. Essa avaliação deve envolver, daí ele fala aqui 4 requisitos, que estão aqui meio que nas opções. Um deles é a revisão de documentação selecionada, que é o primeiro enunciado, de auditoria relativa a julgamentos significativos pela feita equipe de trabalho e conclusões obtidas, certo? Um deles é a avaliação de conclusões atingidas ao elaborar o relatório de considerações do relatório e apropriado, ou seja, a avaliação da conclusão final, mas não uma previsão de conclusão final. E o terceiro, outro, era a revisão das demonstrações contábeis do relatório de proposta. Olha, parece que faz uma revisão dos documentos de demonstrações contábeis também, hein? Eu não tinha ter certeza sobre isso. Mas eu acho que eu posso incluir isso como uma revisão de documentos, porque o revisor também tem que verificar os tipos de documentos que os caras pegaram. E o último, a discussão de assuntos significativos, que é o trabalho, basicamente, se eles discutiram alguma coisa relevante quando eles estavam chegando às suas conclusões. E assim termina esse conteúdo aqui. O próximo conteúdo vai ser sobre âmbito de trabalho e execução de trabalho, o controle interno.